Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Daremos andamento na exposição que nós começamos semana passada, no capítulo 1 do Evangelho de João. Semana passada nós lemos do verso 1 até o verso 5. Hoje eu gostaria de ler contigo do verso 6 até o 13. Aqueles que estão com o boletim, a última página do boletim da liturgia também tem esse texto. Mas abra sua Bíblia, se você não está com ele. Diz assim a palavra do nosso Deus. João capítulo 1, do verso 6 ao 13. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Oremos mais um instante. Pai, nesse momento nós precisamos de Ti. A sua igreja não precisa de um pregador. A sua igreja precisa do Senhor, o Verbo vivo, o Filho de Deus, aquele que é a mensagem viva, a palavra viva de Deus. Por isso, por meio do Teu Espírito Santo, nos conduza no caminho que o Senhor quer que andemos através desse texto essa noite. Fala ao nosso coração. Não importa o quanto eu argumente nesse lugar, se o Senhor não operar o milagre que é a sua voz tocando o nosso coração, de nada adiantará tudo aquilo que for dito. Por isso, Senhor, não me permita desviar nem um instante sequer da sua palavra. Que cada voz, cada pensamento, cada palavra liberada seja aquilo que o Teu Espírito Santo diz através desse texto. Toca o nosso coração com a Tua voz. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dando andamento na exposição do Evangelho de João, nós vimos na exposição anterior que existe uma pergunta de Deus e a resposta que você dá para essa pergunta determina se você vive ou você morre. E a pergunta de Deus é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O que Ele significa para você? E a forma como você responde essa pergunta determinará a sua eternidade, diante de Deus ou distante de Deus. E nós vimos também que o propósito do Evangelho de João, assim como o propósito da Escritura, é responder a essa pergunta. É responder à pergunta: quem é Jesus? O que Ele significa? Qual o seu propósito? O que Ele fez? É isso que esse livro tenta nos responder. Por isso nós começamos o início, os trabalhos da igreja nessa cidade, expondo esse livro. Nós vimos que Jesus é o Verbo eterno, a palavra viva de Deus, que já existia antes que tudo viesse a existir. Por isso Ele é eterno. Nós vimos que Jesus e o Pai coexistem em uma harmonia imutável desde a eternidade. E nós vimos que Jesus é Deus.
Criador e aquele que sustenta, aquele que mantém toda a existência, inclusive a sua vida e a minha vida. E nós concluímos na exposição anterior que nós precisamos desesperadamente olharmos para Cristo e desejarmos a Cristo com toda a força do nosso ser. Agora, olhando para esse texto que nós temos diante de nós, o contexto dele nos apresenta pelo menos 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é que o Verbo vivo, o Filho de Deus, ele foi proclamado e ele deve ser proclamado por todos aqueles que o têm como Senhor. Ele foi proclamado, e é isso que nós vemos no verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. O Verbo vivo foi pregado e ele deve ser pregado todos os nossos dias. Segunda verdade que eu vejo nesse texto é que assim como hoje, naqueles dias, o Verbo vivo, Jesus Cristo, foi rejeitado pelos homens. No verso 10 e 11 vai dizer assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado naqueles dias e ainda hoje ele é rejeitado. Por isso ele deve ser continuamente proclamado. E a terceira verdade que eu vejo nesse texto, nos versos 12 e 13, é que Jesus resgatou todos aqueles que pertencem ao Pai. No verso 12 ele vai dizer: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Todos que pertencem ao Senhor, Cristo resgatou e vai resgatar até o último dia desse mundo. Dito isso, agora eu queria que nós olhássemos especificamente para o verso 6 e analisássemos alguns pontos. O verso 6 começa assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João aqui é o João Batista, que veio, como a Bíblia diz, preparar o caminho de Cristo, anunciá-lo antes que ele se revelasse. O que eu chamo a tua atenção, eu acho muito interessante, existe é como se fosse uma dissonância. Esses versículos 6, 7 e 8, eles aparecem nessa introdução de João, é como que se eles estivessem interrompendo o fluxo daquilo que João está dizendo. Presta atenção comigo, é como se nós pudéssemos tirar o verso 6, 7 e 8, o fluxo da escrita de João continua. É como se ele estivesse interrompendo de uma forma brusca e depois retomasse o argumento que ele dizia. Eu vou ler o versículo 5, vou retirar o verso 6, o 7, o 8, pular para o 9, e você vai perceber que o fluxo da ideia continua. O verso 5, o apóstolo João vai dizer assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pula para o verso 9, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Percebe? João, o apóstolo, coloca essa fala acerca de João Batista, interrompendo a ideia do fluxo, o fluxo da ideia onde ele vem apresentando Jesus como a verdadeira luz que ilumina o mundo. E a gente precisa fazer algumas perguntas para o texto. E a pergunta é: o que João quis dizer? Nós não somos os espertos e João o burro. Nós não somos mais espertos que João, que fomos capazes de entender isso, e João não, atropelou o texto como um trapalhão. Ele quis propositadamente colocar essa interrupção brusca no texto. O nosso papel é entender por quê.
Por que João interrompe o texto onde ele fala de Jesus, supremo, soberano, e começa a falar do homem, João Batista? Perceba aqui, houve um homem, diz o verso 6. João, ele vinha falando da supremacia do Verbo, Jesus, como sendo Deus eterno, o autor de toda a criação. Ele vinha, aí ele bruscamente ele sai da supremacia do Verbo e vai para a fragilidade do vaso de barro limitado, falho, pecador, pequeno e insuficiente em si mesmo, que é o homem, João. Por isso ele expressa: houve um homem. E eu entendo que João fez isso de forma proposital. João, ele está nos dizendo que o soberano Senhor e Criador, aquele que está no governo da existência, estabeleceu usar a sua frágil e limitada criação para ser testemunha de si mesmo, para ser testemunha dele. João está nos mostrando que o Deus Todo-Poderoso quis se revelar através de testemunhas frágeis, de vasos frágeis, que são os homens. Por isso é necessário que ele seja proclamado, pois onde há uma testemunha de Cristo, há a possibilidade de salvação para os homens. Pois esse é o papel de todo aquele que tem Cristo como Senhor: ser meras testemunhas. Perceba, irmãos, o soberano da existência decidiu usar vasos de barro e pequenos como nós, como suas testemunhas. Por isso ele interrompe de forma proposital o texto. Ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Perceba, por isso que o verso 6 conclui assim: um homem enviado por Deus. Deus é o autor desse envio. Não havia nada de bom o bastante, ou não havia nada que fazia de João Batista alguém merecedor do envio de Deus. Assim como não há nada de especial em mim e em você que nos faça merecedores de carregarmos esse nome. O fato de João ter sido usado como testemunha tem a sua origem na pura e santa vontade de Deus. Graça. Um Deus poderoso que usa vasos fracos para serem suas testemunhas. Esse é o Deus que nós estamos pregando. O texto vai dizer mais à frente que João veio para ser testemunha da verdadeira luz, uma vez que ele não era luz. Agora, pensa comigo assim: o que você faz com uma vela acesa em um dia intensamente ensolarado? Para que serve uma vela em um cômodo repleto de luz? Quando a energia acaba lá em casa, você acende a vela. Quando a luz volta, o que você faz com a vela? Agora percebe? Jesus é apresentado como a luz verdadeira que ilumina toda a existência. A luz do sol não se compara à luz de Cristo. E João vem como uma pequena lamparina, dá testemunho dessa imensa luz que é Cristo. Nenhum homem é importante para Deus pelo nome que tem ou pelo título que carrega, mas é pela confiança e pela utilidade que ele tem nas mãos de Cristo. Você e eu não somos importantes pela posição que temos, pelo nome que temos, mas é pela fé que Ele nos dá e que nos faz confiar em Cristo. Eu não sou importante pelo fato de ser pastor. Nenhum pastor deve carregar o título ou achar que é importante demais por esse título que ele tem. Importante para Deus não é o título que você carrega, mas é a confiança que você tem em Cristo. Somos lâmpadas insignificantes apontando para a luz da existência, para a maior luz do mundo, que é Cristo. E Ele fez isso de propósito. O verso 7 vai dizer assim:
Este, falando ainda de João, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. O verso 8, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Veja, este veio como testemunha. A Bíblia apresenta uma missão clara de João Batista: testemunhar Cristo. Uma missão clara para todos aqueles que querem ser ministro dele, para todos aqueles que o confessam como Senhor: testemunhá-lo. E o objetivo dessa missão também é clara. O texto continua dizendo: a fim de todos virem a crer. O seu testemunho é para apontar para ele, o meu testemunho é para apontar para ele. Esse é o objetivo da missão de João Batista: fazer com que os homens creiam em Jesus Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Ele vai dizer lá no capítulo 20, no verso 30 ou 31, se não me engano: isso foi registrado para que os homens creiam que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. O objetivo de todo pregador é apontar para Cristo, para que os homens creiam nele. Não deve existir motivação maior no meu coração, irmão, a não ser falar para você de uma forma que ele possa alcançar o teu coração de uma maneira inevitável, imutável, para que você creia. Esse deveria ser o papel de todo pregador. O papel de um pregador do Evangelho não é te dar os 10 passos para que você prospere. Não é te dar os recursos para que você cresça na vida. Não é massagear o seu ego ou te dar uma motivação para que você tenha uma segunda-feira mais feliz. O papel do verdadeiro pregador do Evangelho é te apontar para Cristo, para que você creia nele e seja alcançado por ele de uma forma definitiva. Esse é o objetivo da Escritura: te levar a crer. Em João capítulo 10, não precisa abrir, nos versos 27 a 28, Jesus vai dizer assim: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém jamais as tirará das minhas mãos. Para estar nas mãos de Cristo é necessário crer. E ele vai dizer o seguinte: todo aquele que está na minha mão jamais será tirado dela. Entenda uma coisa, irmão: se nessa noite você deixar de crer, é porque você nunca foi salvo. Toda vez que o verbo crer aparece na Escritura, aparece nos textos de João principalmente, ele está no presente, é no aqui e agora. Não é aquele que um dia acreditou, é aquele que nesse exato momento está crendo no Senhor como Filho de Deus, que veio resgatar aqueles que pertencem ao Pai. Por isso que o papel do pregador é insistir para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus. João sabia o seu lugar. No verso 20, mais à frente do capítulo 1, João vai dizer assim: eu não sou o Cristo. João sabia o seu papel. Ele entendia que o principal objetivo do mensageiro do Evangelho é não aparecer. Nenhum homem na face da terra teve de Deus a liberdade, o direito de apontar para si mesmo, ao invés de apontar para a mensagem viva. A mensagem sempre será maior que o mensageiro, porque a mensagem é o próprio Filho de Deus. Quando nós olhamos a comparação que o apóstolo João faz de Jesus Cristo e João Batista aqui, a gente consegue montar dois quadros: algo que define Cristo e algo que define João Batista. Ele vai dizer de Cristo assim, Cristo era
as trevas se espalham, se esvaem. Cristo é para os homens o que o sol é para o mundo, fonte de toda luz, fonte, o que possibilita a vida, o que possibilita crescimento e frutificação. Não somos nada sem Ele. Segundo ponto, Cristo foi rejeitado. É isso que o verso 10 e 11 vai nos mostrar. O verbo estava no mundo, verso 10 do capítulo 1. O verbo estava no mundo, e este foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha só, Cristo estava presente de forma invisível no mundo, desde antes de nascer da Virgem Maria. Nós vimos que Ele, desde o começo, Cristo está reinando, ordenando a existência, governando pelo seu poder toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, tudo subsiste por Ele. Os reis governaram por Ele. Nações foram colocadas de pé por Cristo, nações foram derrubadas por Cristo. Cristo esteve no controle de tudo, desde o início. E ainda assim aqueles homens não o reconheceram quando Ele se manifestou. Ele veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Ele veio para aqueles que receberam a revelação especial, a Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Veio para eles. Ele estava oculto em todos os rituais da lei cerimonial e aqueles homens não o enxergaram. Pelo contrário, ao invés de o receber, eles o rejeitaram e o pregaram na cruz. Cristo mostra aqui, irmãos, de uma forma bela, o fato, o propósito e o resultado da primeira vinda de Cristo. O fato é que ele diz assim: Ele estava no mundo. João não foi alguém que viveu 100 anos depois. O apóstolo João, ele testificou, ele viu aquilo que Cristo fez. Ele foi uma testemunha ocular do que Cristo fez, por isso ele registra: Ele estava no mundo. E o motivo, o propósito é esse: veio para o que era seu. E o resultado é que ele foi rejeitado. O ministério terreno de Jesus tinha como objetivo, dentre as ovelhas perdidas do mundo, Israel. E ele foi rejeitado pela maioria do povo. Sabe o que isso mostra, irmão? Aqui nós temos uma declaração clara de que o homem, nós, somos incapazes de crermos em Cristo por nós mesmos. Você é incapaz de aceitá-lo pelo seu esforço. E essa incapacidade se dá justamente pela condição em que nós estamos quando Ele nos encontra mortos espiritualmente. Em Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, ela tem 3 facetas, 3 caras. A morte física, que Adão passou a experimentar, que experimentou e a humanidade passa a experimentar. A morte espiritual, que é a distância de Deus e a incapacidade de enxergá-lo. E a morte eterna, que é o inferno distante de Deus. E é justamente por essa morte espiritual que torna o homem incapaz de receber a Cristo por si só. É incapaz de enxergá-lo, de desejá-lo. Você e eu, sem Cristo, somos aquele cego que pode haver luz. Seremos incapazes de enxergar se algo não acontecer com nossos olhos, se eles não forem restaurados. E é justamente o que Cristo faz. Todo homem precisa desesperadamente nascer de novo, porque está morto.
Por isso que é essa verdade que Jesus vai apresentar para Nicodemos, aqui um pouquinho para frente, em capítulo 3 de João. Ele vai dizer para Nicodemos assim: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Todo homem precisa nascer, se quiser enxergar, ou para poder enxergar a Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 1, veja como nós estávamos quando Ele nos alcançou, irmão. A Bíblia diz assim: e vos deu vida, quando vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. É assim que Ele nos encontra quando Ele nos alcança. Mortos, completamente incapazes de vê-lo, de discerni-lo e de ouvir o chamado dEle. Colossenses 13, Paulo vai reforçar isso dizendo: e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos nossos delitos. Perceba uma coisa, quando João diz que Deus amou o mundo, essa é uma expressão de quem Deus é, e não do que o mundo merecia. Entende? Quando Deus diz assim, quando o apóstolo João diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira, isso expressa quem Deus é, não o que o mundo merecia. Expressa que Deus é amor e ama incondicionalmente, pois se fosse dar o que o mundo merecia, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. O amor de Deus pelo mundo, irmão, deve ser admirado, não pelo fato do mundo ser grande demais e precisar de um amor imenso para abraçá-lo. O amor de Deus deve ser admirado pelo fato do mundo ser mau demais e precisar de um amor poderoso demais para perdoá-lo. Por isso ele deve ser admirado. Dizer que Jesus é Salvador do mundo não diz nada sobre nós, diz sobre Ele. Pelo contrário, diz que a nossa situação é tão desesperadora a ponto de precisarmos de um Salvador tão poderoso quanto Ele. O mundo, aqueles homens o rejeitou, porque ninguém pode desejar a Cristo se isso não for dado pelo Pai. E aí a gente entra no terceiro ponto. Cristo resgatou todo aquele que pertence ao Pai. Acompanhe o verso 12 e 13 comigo do capítulo 1 de João. Terceiro lugar, irmãos, nós vemos aqui a aceitação de Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. João vai dizer aqui que agora a salvação, ela sai das fronteiras de Israel e alcança povos, nações, ricos, pobres, homens, mulheres, brancos, negros, todos são alvos do amor e da salvação de Deus. Isso me leva a nos fazer uma pergunta nessa noite para a gente caminhar para o final. Se é impossível aceitar a Cristo pelo nosso esforço, se é impossível desejarmos sem que antes Ele faça algo em nós, eu nos faço uma pergunta nessa noite: o que o homem deve fazer para ser salvo? Ou o que o homem faz para ser salvo? Você teve muito tempo para pensar, e a resposta pela Escritura é: nada.
Você e eu, por estarmos mortos, somos incapazes de contribuirmos com Deus, sequer com um mínimo de esforço, para merecermos a salvação que Ele nos dá. Como nós já vimos, pelo fato do homem estar morto espiritualmente, ele é incapaz de contribuir com Deus. A salvação é uma obra exclusiva de Deus e provém unicamente da sua graça. Por isso que João vai dizer o seguinte: todos que o receberam tiveram o direito de ser feitos filhos de Deus, e esses não nasceram da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Se Deus não te desejasse, você jamais o desejaria. O mesmo João vai registrar no capítulo 6, verso 44, a seguinte fala de Jesus: ninguém, repete comigo assim, ninguém, Jesus está dizendo, aí eu continuo, ele diz assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo: você jamais me desejaria se o meu Pai não te desse essa capacidade. Você jamais ouviria o meu chamado se o meu Pai não tirasse o tapão do seu ouvido. Efésios 2, verso 8, Paulo vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, tem um texto que abre mais ainda e é muito mais claro que isso, só se ele desenhasse para nós. Vai dizer assim, 2 Timóteo 1, capítulo 1, verso 9: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Está falando de testemunhar, mais uma vez. Nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Sua vida é para apontar para Cristo, segundo o poder de Deus. No verso 9: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E uma outra tradução vai dizer assim: antes, na eternidade passada. O tempo em que Deus determinou a sua e a minha salvação, seria impossível nós participarmos de alguma coisa, porque lá, na eternidade, nós nem ainda existíamos. Amém? Romanos capítulo 9, verso 16, para caminhar para o fim, Paulo diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Se você hoje quer a Deus, se você o deseja, é porque Ele te amou, é porque Ele te desejou primeiro, é porque Ele te escolheu primeiro. Todos quanto o receberam. Ora, receber não é uma ação que o homem faz? Não é isso que está escrito? Olha, é necessário recebê-lo para poder ser filho de Deus. Basta continuarmos a leitura e no verso 3 nós vamos ter: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O fato de você crer em Jesus não é porque você foi capaz de fazer o que outras pessoas não conseguiram, mas é porque Deus te deu essa capacidade. Foi pela vontade do Pai. Concluindo, irmão, essa mensagem, Jesus foi proclamado, e Ele deve ser proclamado com toda a força do nosso ser nesses dias, para que os homens creiam que Ele é o Filho de Deus, o autor da nossa vida e da nossa salvação. Segundo, Jesus foi rejeitado, e essa é uma evidência de que nós somos incapazes de desejarmos a Ele,
se Ele não nos der essa capacidade. Terceiro, Jesus pagou o preço pelo resgate de todos aqueles que pertencem a Deus. A minha confiança e fé nele é uma evidência de que eu pertenço a Ele, de que Ele é meu dono. Se você for capaz de desejá-lo, é porque você pertence a Ele. Se esforce para isso, para evidenciar que Ele é o seu dono. Feche seus olhos. Nós já estamos encerrando. Pai, nós louvamos o Senhor pela Tua santa palavra. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de pertencermos a Ti, porque podemos glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque em meio a tantos pecados, em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta sujeira do nosso coração, o Senhor nos permitiu pertencer a Ti, cultuarmos ao Senhor. Senhor, leva-nos a Te proclamar, a proclamar essa verdade com toda a força e confiança no nosso ser, confiança em Ti, a dizermos que o Senhor veio e deseja salvar os homens. Pai, leva-nos a entender que se Te rejeitarmos, é uma evidência de que nós não somos Teus, nós não pertencemos a Ti, e estamos condenados a vivermos eternamente separados do Senhor. Leva-nos a entender que todos aqueles que Te receberem se tornarão Teus filhos, e nós Te recebemos pela Tua graça. O Senhor nos deu essa capacidade. Por isso nós Te adoramos, nós Te louvamos como filhos que pertencem ao Senhor desde antes da fundação do mundo. Louvamos o Teu nome.